Deus, a Bíblia e a ciência, sempre voltando toda semana com abordagens importantes sobre a Bíblia. Me ajudando aqui, Gerson Pereira. Gerson, mais esclarecimentos estão vindo aí, né? Zé, eu estava pensando, você não é um comunicador, você é a comunicação. Olha isso aí. A ciência ela é vasta demais. Nessa quadra, nós estamos falando de ciência histórica, arqueológica e alguma coisa de paleontologia também. É o que nós estamos falando nessa série que começamos semana passada. E vamos continuar hoje então, porque eu separei aqui, Gerson, mais a respeito do Egito. A gente está falando do Egito e está muito bom, está fantástico. Mas uma das questões que a gente vai falar hoje é o seguinte: na primeira praga do Egito, Deus se mostrou acima do Deus do Nilo. E qual é o significado da segunda, então, Gerson? Então, havia uma deusa da mitologia egípcia, da religião egípcia, a deusa Heket, ou Heket, e ela se apresentava, ou era representada por uma mulher com cabeça de rã. E era uma deusa responsável, segundo a mitologia, pela fertilidade, pela reprodução também. Enfim, era responsável pela vida. Então, é nesse ponto que Deus vai mostrar que ela não era responsável pela vida. Osés, a segunda praga constou de um enxame. Não sei se esse termo se aplica a anfíbios. É assim, uma proliferação exagerada, descontrolada de rãs. Coisa que ninguém nunca viu, né? Não se terá notícia, talvez, nunca mais. Não, pelo menos nesses 3.500 anos que nós contamos de lá até aqui, não se ouviu falar mais. E nem vai. Ô Gerson, existe algo nessa praga que vai além do castigo lá no Egito? Sim, existe. Mas eu devia ter completado a outra resposta. Pode completar à vontade. Deixa que eu vou dizer então. Segundo Michael Lane, foi encontrado ainda no século XIX uma escrita no Egito dando conta dessa praga de rãs. E como é que Deus desmoralizou essa crença? As rãs que eram voltadas para a vida não tiveram controle sobre a natalidade delas e nem sobre a vida delas. Todas foram mortas por ordem de Moisés. Então, a sua pergunta... Você quer que eu repasse? Quero. Então, fica mais original. Existe algo nessa praga que vai além do castigo do Egito? Meu amigo, existe muito mais. É mesmo? Muito mais. Quando você lê o livro do Apocalipse, capítulo 14, os versos 15 e 16, você vai encontrar que no fecho do grande conflito entre o bem e o mal, o dragão, que representa Satanás, junto com a besta, que representa Satanás em forma humana, e o falso profeta, que é mais ou menos uma versão dessa representatividade. O texto diz que eles emitirão 3 espíritos imundos semelhantes a rãs
e que se dirigirão aos governantes de todo o mundo. O objetivo é desmentir a palavra de Deus, a lei de Deus, e com isso perseguir os que estão desse lado. Portanto, Osés, tem mais do que você perguntou do que o que já dissemos. Ou seja, é um futuro que se espera. E é interessante que são 3 espíritos imundos semelhantes a Rãs. No Antigo Egito havia um culto tão materializado a Rã, a deusa Rã, Requete, que havia sacerdotes e eles mantinham num poço 3 rãs negras que simbolizavam. E quando fala em negro, no Egito Antigo, negro não era sinônimo de luto. Pelo contrário, era de vida. Até porque a deusa dizia isso. Então, está no futuro, vamos esperar, e não vamos esperar muito, Osés, porque começou a se desenrolar fato, coisas, eventos do fim do grande conflito entre o bem e o mal. Muita coisa está acontecendo, mais tarde nós vamos falar sobre isso também, mas envolve política e a gente precisa de ver isso direitinho para conversar com o seu povo. Muito bem, e nós vamos falar, nós vamos conversar. Obrigado mais uma vez, Gerson. Obrigado a você, obrigado ao Will, e obrigado à nossa audiência. Muito bem. Nos acompanhe Deus, a Bíblia e a ciência. Um abraço.